Oi pessoal, eu sou a Ana Lu e sejam bem-vindos a mais um Sketchbook Tour. O sketchbook da vez é esse aqui, ele é de uma coleção do Van Gogh, ele é um tamanho um pouco diferente do que eu tô acostumada. Eu gostei bastante desse tamanho de sketchbook, ele demora um pouco mais pra preencher porque páginas maiores. Uma das únicas coisas que eu não gostei foram que, primeiro, a página é branca, não é aquele tom creme, sabe, meio begezinho. Tirando isso, eu achei ele um sketchbook bom. Vamos lá. Essa capa eu achei bem bonita. Ele é da National Gallery. Abrindo aqui, ele tem essa página preta. Aqui eu fiz algumas estrelinhas com lápis branco. E na primeira página eu escrevi aqui Sketchbook 24. Botei meu arroba no Instagram e uma fotinho de como eu tava quando eu comecei esse sketchbook. O meu nome e a data. Então eu comecei ele dia 22 de abril. E acabei ele essa semana, que foi dia 8 de julho. E aqui eu desenhei alguns pássaros com caneta esferográfica. Eu acabei não gostando muito desse aqui, porque eu fiquei com preguiça de fazer essa parte. A anatomia dele ficou um pouco estranha, mas esse aqui eu acabei gostando bastante. Aqui são alguns rabiscos. Aqui são alguns estudos de alguns outros artistas que eu fiz no Art Hang Party, que é uma série de lives, é um desafio artístico onde você tem uma referência e tem que desenhar as coisas em tipo 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. É bem divertido, eu vou deixar o link na descrição aqui do canal. Mais alguns estudos de outros artistas durante o Art Hang Party. Aqui eu escrevi fazer arte feia, é muito legal, porque eu odiei como ficou esse rosto em específico, mas eu adorei como ficou esses outros aqui. Aqui eu resolvi fazer um dinossauro. Esse aqui é o Pyroraptor. Aí eu escrevi algumas informações sobre ele aqui. E aqui eu coloquei a paleta de cor que eu usei. Eu desenhei alguns bugs bem rabiscadinho. E aqui eu usei um lápis Rainbow, que ele é metálico e muda de cor. E esse rosinha aqui, que eu gosto bastante dessa combinação desses dois lápis. Aqui eu tentei desenhar um cachorro, mas eu não gostei muito de como ficou essa página. Em compensação, essa aqui eu gostei muito mais. Eu também usei um lápis Rainbow, mas aqui são cores tradicionais, então era um lápis que tinha ponta amarelo, vermelho e azul. É o que eu mais uso, na verdade, ele já tá bem pequenininho. Fiz um gato com 3 olhos e 2 pares de orelha. E aqui, mais uma vez, eu desenhei o pássaro secretário, porque eu amo esse pássaro e eu acho uma espécie muito diva, assim. Nessa outra página eu fiz alguns animais. Esse fundo eu usei marcadores à base de álcool que estavam acabando e eu gosto bastante dessa textura que fica no fundo. E pra fazer eles eu usei lápis de cor. Eu acabo nem ligando mais se passa ou não pro outro lado da folha. E de qualquer jeito eu não gostei muito desse tigre. E eu gostei bastante desse cachorro. Eu usei essa caneta aqui, ela é da Artus, ela é uma caneta de nanquim descartável e ela tem a ponta chanfrada. Aqui também foi vendo uma live do Art Hang Party, onde a gente tinha que desenhar 100 cavalos em 100 minutos, então a gente tinha 1 minuto para desenhar cada cavalo. E acabou que alguns ficaram muito legais, eu gostei muito desse aqui. Esse aqui também achei bem bonitinho, mas também tiveram algumas atrocidades, né? Tipo, por exemplo, esse aqui. Mas no geral eu gostei bastante, eu achei que para 1 minuto eles ficaram relativamente bons. Ainda mais considerando que cavalo é uma coisa que eu não tô acostumada a desenhar. Gostei muito desse aqui. Esse aqui também achei que ficou bem legal. E alguns acabaram se sobrepondo. E essa página eu tava fazendo meio que sem nenhuma referência, só desenhando e vendo onde ia. Essa aqui acabou virando uma ilustração finalizada. Nesse dia que eu fiz esse desenho, eu tinha acordado com uma dor de cabeça horrível, com uma enxaqueca, e eu tinha tido um sonho de que tinha uma médica maluca enfiando pregos na minha cabeça e eu acordei com enxaqueca. Gosto muito de desenhar dinossauros e eu tinha gostado muito de como tinha ficado esse estegossauro, pena que eu esqueci, eu usei marcador na outra página e acabou passando. E eu fiz esse sapo, que nem ficou tão legal assim.
Aqui eu tava fazendo a Mona Lisa, mas eu desisti. Eu resolvi fazer alguns sketches de algumas cenas de Nosferatu, que eu gostei muito desse filme. Foi durante o cafezinhos, a gente foi num café que ficava na frente do Moon, bem legal. E eu desenhei alguns dinossauros e animais pré-históricos. Esse anquilossauro aqui, eu gosto muito dele. Eu tava tentando fazer essas mandalas com um compasso. Um tubarão com asa, não tem muita explicação essa página aqui. Aqui eu tentei fazer alguns pokémons, eu meio que desisti de continuar. Eu ia pintar eles também, mas eu fiquei com preguiça. Essa página eu gosto bastante, por mais que sejam só rabiscos. Tinha acabado de descobrir o maravilhoso mundo de Epic, The Musical, e eu fiquei algumas semanas escutando em loop, então eu peguei umas referências no Pinterest de algumas estátuas e tentei adaptar assim. Então esse aqui seria o Telemachus, esse é o Hermes, Poseidon, Atena. Eu ia fazer mais, mas depois eu meio que esqueci, porque já tava tarde. E aí no outro dia eu vi outra live do Art Hang Party, que era 100 gatos em 100 minutos. E eu resolvi tentar desenhar direto a caneta. E essa sequência de páginas é uma das minhas preferidas. Eu adoro como ficaram esses gatos. Acho que dessa página esse aqui é o meu preferido. Alguns não ficaram tão bons assim, mas eu achei que ficou legal no conjunto. E é um ótimo jeito de preencher várias páginas do sketchbook. Esse tipo de live que outros artistas fazem, eu gosto bastante de acompanhar. E também te ajuda a desenhar mais rápido e desenvolver mais confiança no seu traço. Essa página aqui não fui eu que inventei, digamos assim, não fui eu que criei. Eu peguei essa referência aqui no Pinterest e eu achei muito legal esse uso de cores, então aqui eu tentei fazer um estudo dessa ilustração. E aqui eu só fiz outra página pra combinar, não é nada demais, é só uma estrela, mas eu queria usar esse lápis em específico, e aí eu usei um outro laranja também pra fazer esse degradê que tem fundo. Porque nesse dia eu tava com um leve bloqueio criativo que eu não conseguia criar nada, mas eu queria desenhar, então eu vi no Pinterest algumas artes e eu resolvi fazer um estudo dessa aqui. Aqui alguns animais marinhos. Eu ia preencher essa página, mas eu fiquei com preguiça. Essa página é meu xodózinho. Essa sequência de página, na verdade. Eu tava relendo Os Garotos Corvos, que é basicamente a minha saga preferida. São 4 livros e eu tava fazendo fanart dos personagens. Eu já tenho algumas fanarts antigas postadas aqui no Instagram, mas eu queria refazer elas. Alguns personagens eu nunca tinha desenhado e eu não acertei de primeira, tipo o Gansei, que aqui eu não gostei do rosto dele. E aqui eu achei que ficou um pouco melhor, mas ainda não é exatamente o que eu queria. E esse aqui não ficou nem um pouco parecido. Aí aqui mais alguns rascunhos dos personagens. E eu resolvi tentar fazer um pouco dos terrores noturnos do Ronan, que são uns monstros meio pássaros, meio humanoides gigantescos. E eu acho que esse aqui foi o que ficou mais como eu imagino. Tem um desafio que eu fiz por conta, eu abri o site Line of Action. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição. Mas basicamente é um site onde você consegue escolher uma categoria. Nesse caso eu coloquei expressões faciais. Escolher o tempo que você quer deixar. Então, nesse caso eu deixei 5 minutos. E aí ele vai te dando várias referências de expressões faciais. E quando acaba o tempo que você colocou, ele troca sozinho. Então você não precisa se preocupar em ficar buscando referências. E aí depois eu troquei pra animais. Eu acho que eu continuei com 5 minutos. Mas você consegue trocar as categorias. Essa página aqui, eu acho que é a que eu menos gosto. Eu simplesmente desisti no meio. Algumas galinhas, porque é óbvio que as galinhas não podem faltar nesse sketchbook tour e em nenhum sketchbook tour. Eu gostei muito desse pássaro aqui. Eu demorei um pouco pra fazer ele, mas eu achei que ficou bem legal o resultado. Alguns peixes. Eu achei esses peixes bem divertidos. Aqui também foi um dia que eu não estava olhando nenhuma referência e eu resolvi meio que desenhar o que vinha na cabeça. E eu resolvi desenhar um peixe e eu achei que o formato dele ficou bem legal e seria legal
tentar reproduzir ele mais vezes com outras paletas de cores. Se aqui eu tava me sentindo inspirada a criar sem referência, aqui eu estava necessitando de uma referência, porque eu tava que nem naquela outra página que eu não estava conseguindo criar nada. Então eu fui no Pinterest de novo e eu vi algumas referências de sketchbook e eu usei essa aqui de referência pra fazer essa página. Aqui é uma página de testes de teoria da cor e alguns materiais. Essa página, eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas basicamente foi outro Art Hand Party e era 2 minutos pra cada um, onde a gente tinha que desenhar pássaros e peixes, esse era o tema, então era só pássaros e peixes. E eu acabei escolhendo uma caneta que não dá pra ver muito bem. Eu fiz um coelhinho com lacinho. Eu usei lápis grafite pra fazer a luz e sombra do coelho, aqui lápis de cor e esse fundo com marcador à base de álcool. E aqui eu tava fazendo alguns lírios azuis, mas eu acabei desistindo, porque eu fiquei com preguiça de continuar desenhando nesse dia. Esse aqui eu fiz também durante o Art Hand Party e o tema era geishas, e eu gostei muito de desenhar geishas, eu achei muito divertido. E acabou que algumas passaram transferiu o lápis para outra página. Aqui também acabou transferindo. E essa página transferiu muito. Aqui também foi durante um desafio do Art Hand Party, em que a ideia era usar o espaço negativo, então embaixo eu fiz com lápis de cor, mas ela tinha feito com aquarela, só que como esse papel é extremamente fino, a aquarela ia enrugar tudo e eu não sei se o papel ia aguentar sem rasgar. Então eu pintei com lápis de cor embaixo, e aí quando foi aparecendo as referências dos animais, eu só fiz o contorno e pintei com lápis grafite fora, na parte de fora. E aí depois eu vim e fiz alguns detalhes dentro também. Eu achei isso muito divertido. Gostei, a única coisa que eu gostei nessa página foi esse aqui, que eu também fiz usando um lápis Rainbow metálico, que é o mesmo lápis que eu usei aqui. Ele tem um pouco de glitter, ó. Eu acho isso muito legal. Aqui eu fiz o Dilophosauro e aparentemente só isso nessa página. Eu não sei porque eu deixei tanto espaço em branco nesse sketchbook. Fiz um cervo, porque eu fiquei inspirada em mim mesma, diga-se de passagem. Eu fiz um projeto de livro em que a capa era um cervo, e aí o nome seria O Silêncio dos Cervos. Esse livro não existe, tá? Foi um projeto pessoal. Mas eu fiquei tão inspirada na capa que eu resolvi criar uma sinopse e eu acabei gostando muito da sinopse e agora eu estou escrevendo o livro. E eu resolvi fazer um desafio de What is in Your Style do Caio Yo. Mais alguns animais aleatórios. Esse foi um lápis Rainbow tradicional que eu também tinha comentado antes. Aqui também foi uma página que eu meio que desisti no meio. Eu gostei muito disso aqui. Essa página eu também não gostei muito, mas eu aparentemente estava numa vibe sereia. E eu não sei o que rolou, mas eu acho que no geral ficou ok, mas não muito legal comparado às outras. Essas próximas, acho que 2 páginas, foi durante uma aula do Hiro Kawahara de Anatomia de Criaturas Mágicas, então eu fiz algumas fadinhas e uma fadinha do mal. E aqui um centauro e alguns dragões. Aqui é o sketch pra minha primeira capa do Papoulinhas, que é a Mochila Encantada. Eu já tenho esse projeto de capa pronto no meu portfólio no meu Instagram, eu vou deixar a fotinho aqui. Eu gosto muito dessa página, por mais que seja só sketches. Essa página eu também acho muito divertida, foi durante um Scribble Brigade da Sophie McPike, em que a gente estava testando algumas paletas de cores e em padrões e estampas, e eu achei isso muito divertido. Alguns cavalinhos, eu não sei o que aconteceu aqui. E mais alguns cervos. Esse espaço que ficou aqui embaixo me irrita um pouco, porque eu não calculei bem o layout da página, mas também quem liga. Isso aqui eu achei muito legal, esses gatinhos, o jeito que
não ficou exatamente um contorno, sabe? Eu achei isso aqui muito divertido. Aqui são alguns sketches para a segunda capa do Papolinhas, que eu ainda não fiz, está no processo. E aqui foi também durante uma live que era tipo um Scribble Brigade, um Art Hang Party, mas era de outra artista, que é a Debbie. Então, a série de lives dela se chama Debbie Draws Funny, eu acho que é isso. E aqui eram coisas estranhas que ela achou no Pinterest. Então, tem vários sketches de coisas estranhas que ela achou no Pinterest e eu achei isso muito legal de fazer. E acaba aqui. E aqui nessa página aqui está quase saindo do meu sketchbook. Literalmente, tá quase saindo do sketchbook. Eu fiz essa fadinha usando esses 3 marcadores à base de álcool. A anatomia dela tá meio estranha, mas eu não ligo muito porque eu achei as cores bonitas e é isso. E aqui uma página de testes. Mais uma página de testes, no caso, né? E alguns sketches aleatórios. Aqui eu desenhei, esse desenho também foi em 20 minutos. E eu usei outro lápis Rainbow com outra combinação de cores. E eu achei muito bonito esse lápis. Enfim, e é isso. E aqui no final, outra página de testes, porque eu amo uma página de testes. E é isso. Me conta aqui nos comentários qual foi a página preferida de vocês, o que vocês acharam desse sketchbook. E eu vou tentar gravar um vídeo começando um sketchbook novo. E esse aqui vai se unir aos outros 23 que eu já completei. É isso, pessoal. Muito obrigada. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!